Vem, Espírito Santo de Deus. Vem inundar o nosso coração nesta noite. Fecha os seus olhos, põe a mão no teu coração. E já vai pedindo para que todo medo seja expulso do teu coração, do meu coração. Eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, tu que estás aqui nesta noite, que trouxesses cada um, que movesses no coração de cada um desejo de estarmos nos braços do Pai. Vem nos libertar de todo medo. Vem nos libertar de todos os sentimentos e doenças espirituais que causa dentro de nós inúmeras situações na nossa história e na nossa vida. Vem, Espírito Santo, curar o mais profundo do nosso ser, de todas as marcas, de todas as feridas. Espírito Santo, só tu conheces as profundezas do nosso interior e só tu podes fazer. Onde os médicos não chegam, onde os remédios não curam, onde as pessoas não preenchem, mas tu, Senhor, podes realizar uma obra nova em nós. Por isso, transforma-nos no teu poder. Transforma-nos com o sopro do teu Espírito, a silenciar o nosso interior de todos os barulhos do dia de hoje, de todos os conflitos, de todos os medos. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo, queremos estar abertos, com os ouvidos atentos e o coração debruçado, para ouvir a Tua palavra, Senhor. Conduz esta noite, que seja uma noite de restauração, de transformação ao nosso coração. Muito obrigada. Vem com Teu poder. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Mais uma sexta, mais um grupo de oração. Graças a Deus que o Senhor nos trouxe aqui para ouvirmos a sua palavra nessa novena de Nossa Senhora das Dores, que eu tenho certeza que nós já temos colhido muitos frutos. Com certeza, quando meditamos na imagem de Nossa Senhora das Dores, que hoje não está aqui, mas está viva dentro do nosso coração, a gente faz uma memória das nossas dores, das nossas feridas. Então eu tenho certeza que essa novena tem sido e vai continuar sendo um processo de cura interior muito grande, como César disse no primeiro dia da nossa novena. As orações, os momentos de adoração, os momentos que nós estamos reunidos aqui nos leva a mergulhar nessa cura interior, nos aprofundar dentro de nós mesmos, das nossas dores. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o medo. Tem alguém que tem medo aqui? Ninguém tem medo? Tem, né? Medo de muita coisa, muita coisa. Se a gente fosse dar nome de todos os medos, a gente poderia ficar aqui falando a noite inteira e que ainda ia ter um motivo de medo, né? É medo do que vai acontecer no futuro, é medo do que está acontecendo na vida presente, é medo da morte, é medo da doença, é medo na família, é medo dos filhos, é medo no casamento, é medo no convívio com o outro, é medo de ser assaltado. Ixi, vai embora. É 1 trilhão de medo. É medo de ficar sozinho, vou morrer sozinho. Quem vai cuidar de mim na hora que eu ficar velho? Aqui ninguém pensa isso. Mas tem gente que pensa. Né? E são esses medos que vai fazendo com que a gente vá se afastando de Deus. E qual é a forma que nós temos de nos libertar do medo? Se não é uma cura interior e profunda que Deus tem que fazer no nosso coração.
O medo, ele é uma desconfiança do amor de Deus. Aí você vai dizer, mas como assim? Eu confio em Deus. Nós confiamos em Deus à medida que as coisas ainda estão na nossa mão. Quando as coisas parecem que não estão mais na nossa mão e não depende da nossa ação, aí você põe a mão na cabeça e diz, e agora? O que vai acontecer comigo? O que vai dar à minha vida? Qual o fim? Aonde que vai acabar tudo isso? Então, o medo nos leva a viver uma desconfiança de Deus. Desconfiança da bondade de Deus. Desconfiança da graça de Deus. Desconfiança de que nós temos um Deus que nos ama. Porque se nós tivéssemos completamente esta verdade dentro do nosso interior, nós não íamos temer a nada. Vocês concordam comigo? Porque a única coisa que Deus sabe fazer é nos amar 24 horas. E trabalhar a nosso favor o tempo todo. Olhar o tempo todo e voltar a sua graça, o seu poder, tudo aquilo que existe em Deus, em cima de nós. Só que nós desviamos o nosso olhar e ficamos olhando e voltado para o nosso medo. Então o medo, ele é essa desconfiança. Veja, por N situações que nós passamos na nossa vida. N feridas que passamos. Quantos de nós aqui passamos por momentos de percas? Por exemplo, falecimento, pessoas que morreram, enfim, e que deixaram grandes marcas de saudade, um monte de coisa que você de alguma maneira se colocou naquela situação. E quando fulano morrer? Por exemplo, eu perdi meu pai há 4 anos. 4 anos? 4 anos. A situação, quando a gente vive em Deus, é uma coisa, mas quando a gente não tem essa busca em Deus, a hora que você perde uma pessoa, na hora você vai pensar, e quando a minha mãe morrer? Não é assim? Quantos de nós passamos por momentos de traição, dificuldade familiar, e que hoje você passa por alguma situação que você diz assim, mas será que vai dar certo? Será que ainda eu posso acreditar? Quantas vezes passamos por sentimentos de rejeição? Muitas vezes. Estou falando de mim. E quando a gente passa por algum sentimento de rejeição hoje, alguém que te rejeita, uma palavra que de repente dói dentro de você, uma situação que você não é acolhido, o que acontece? Logo te vem um medo. E se eu for rejeitado de novo? Às vezes aquela pequena palavra faz abrir a ferida dentro do teu coração de novo. Por que isso acontece, irmãos? Porque o inimigo conhece a nossa fragilidade. O inimigo sabe aonde está a nossa ferida. Ele sabe aonde trabalhar para que aquela ferida seja muito mais alargada e para que você fique mais vulnerável às outras coisas. O inimigo, ele sempre vai trabalhar na nossa fragilidade. Ele sempre vai trabalhar naquela ferida que já foi aberta e que de muitas e muitas situações toca sempre naquela situação. Quantas pessoas vêm aqui para a gente entender a oração e dizem assim, olha, eu tenho sentimentos que vai e que voltam. O que é esses sentimentos que vai e que voltam? Algo que não foi curado, porque o inimigo conhece essa dor. Então o medo, ele é causado pelas situações da nossa vida. Por circunstâncias que a gente passou e que a gente parece dar aquele impulso, agora vai, agora eu estou com gás, e de repente você chega lá na frente e você depara com a mesma situação. A depressão, ela não é a pessoa deprimida, ela não vive sobre um medo, muitas vezes, constante. O medo de tudo, o medo das pessoas, o medo do barulho exterior, o medo do silêncio, ela tem medo de tudo. Todo esse medo está contido nessa desconfiança de Deus. E é nessa desconfiança que o inimigo trabalha. Pensa comigo, quando nós acreditamos em Deus, é a hora que nós, já diz a palavra, acreditar é dar crédito. Quando nós acreditamos em Deus, eu dou crédito para Deus agir verdadeiramente na minha vida.
Eu abro as portas da minha casa e do meu coração para que Deus haja da forma que Ele quer e como Ele quer, acreditando de que aquilo que Deus preparou para mim é o melhor. Mesmo que humanamente, na nossa razão, não se entende, não se compreende. Tem muita coisa, irmãos, que nós não temos resposta, não é verdade? Tem muitas coisas de morte, enfim, muitas coisas que nós não temos resposta. Essa resposta encontra-se em Deus. E quando o demônio começa a trabalhar a desconfiança, e nós vamos vivendo nesse grau de desconfiança, nós fechamos as portas do milagre na nossa vida. Porque nós deixamos de acreditar. Deixamos de dar crédito à palavra de Deus. Deixamos de dar crédito ao amor de Deus. Deixamos de dar crédito à bondade de Deus. Fechamos a porta do milagre na nossa vida. Então é preciso que eu e você tenhamos esta fé redobrada de caminhar sempre adiante e não parar diante dos nossos medos. Eu, por exemplo, vou falar de mim, tenho medo de muita coisa. Só que eu não posso parar nele, certo? Eu preciso olhar para Deus que sustenta a minha vida, que conduz a minha vida, o Deus que eu confio, o Deus que me chamou, o Deus que me dá tudo. E dizer, se Deus me trouxe até aqui, Ele vai me levar um pouco mais. E a hora que eu chegar um pouco mais, Deus vai me levar um pouco mais. Um pouco mais. Sempre na medida daquele dia. Sempre na graça daquele dia. Não fiquemos olhando para os nossos erros passados ou para as coisas que deram tudo errado, para as nossas frustrações, para os nossos medos anteriores. Olhemos para aquilo que Deus está fazendo hoje. Um tempo novo hoje, uma graça nova hoje. Aí você vai dizer, Daiane, mas eu não vejo essa graça acontecer. Você não vê a graça acontecer porque o teu olhar está lá atrás. Volta o teu olhar. Volta o teu olhar. Mas aonde que está esse Deus que demora tanto para agir? Essa é a nossa pressa, a nossa ansiedade. Esse é os nossos impulsos, o nosso desejo. É Deus é que sabe da minha e da sua vida. Pensa aí numa coisa que você fez achando que ia ser o máximo, que ia assim ter um sucesso, e no final das contas foi um fracasso. E aquela coisa que você achava que ia ser um fracasso, que você não dava nada, que não achava que não ia acontecer nada, que você não ia ser capaz e que as coisas não iam mudar mesmo, foi um sucesso. Porque o sucesso vem de Deus. E tudo aquilo que vem de Deus, homem nenhum pode tirar e acabar, porque é de Deus. E hoje, nessa noite, é isso que Deus quer trabalhar dentro de nós. Os medos que nós trazemos por conta das nossas feridas e fragilidades. Por conta das coisas que nós passamos no nosso passado. É por isso que nós vamos fazer um retiro de cura de história. Porque é muitas feridas. É claro que tudo isso tem que trabalhar com muita oração. Porque só Deus pode entrar no mais profundo do nosso ser. Só Deus. Tem coisas que a gente até desconhece, né? Tem insegurança que a gente nem sabe por quê. Estou falando de mim. Tem coisas que eu paro para pensar e digo, mas por que eu estou pensando nisso? De onde vem isso? E aí começa a fuçar e ver se não é coisa lá do teu passado e coisas que só Deus sabe. Coisas que só Deus sabe. Então, todo esse medo ele é conduzido nas mãos de Deus, né? Ele está nas mãos de Deus. Não pense vocês que as pessoas que acompanharam Jesus e que seguiram Jesus eram pessoas super corajosas, valentes. Não pense vocês que os missionários, operários da messe são super, né? Super corajoso. A gente é corajoso à medida que a gente vai buscar no coração de Deus. Humanamente, medrosos. Que você não consegue dar um passo daqui para ir e dizer, será que esse passo é seguro? Será que existe um abismo aqui? Porque no abismo é Deus que sustenta. Será que existe um abismo? E aí quando você olha para Deus, você vê o abismo, mas Deus diz, vem. E aí você vai naqueles passos, como as crianças começam a aprender a andar, aqueles passos meio medrosos,
mas você não cai. E se cai, levanta, porque Deus sustenta, Deus nos ergue. Então, é um pouco disso que nós vamos falar hoje. E o Evangelho, é claro que por providência, hoje vai falar sobre a criança. E se você trouxe a palavra de Deus, eu convido a você pegar Evangelho de São Mateus 18, do 1 ao 5. Neste momento, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe: quem é maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criancinha, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos declaro, se não vos transformardes e vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele que se fizer humilde como esta criança, será maior no reino dos céus. E o que recebe em meu nome a um menino como este, é a mim que recebe. Agora versículo 10. Guardai-vos de menosprezar um só desses pequenos, porque eu vos digo que seus anjos no céu contemplam sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Que as palavras do Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Esse Evangelho nós vemos a figura que Jesus traz numa discussão dos discípulos, discutindo quem é o maior. Ele pega uma dessas crianças como sinal daquilo que ele quer nos dizer hoje. Então é importante a gente entender quem é a criança. Quem é uma criança? A criança é aquela pessoa, aquela pessoinha, né? Aquela pessoa que ela tem totalmente, que ela é totalmente abandonada nas mãos do pai. Certo? Quem tem filhos aqui, imagina o teu filho. Quando eles eram pequenininhos. Ela não é conduzida por si só, é? Uma criança, ela pode, quando ela é bem pequenininha, ela pode fazer as coisas por conta própria? Pode? Não. Ela pode se alimentar por conta própria? Ela tem direção da vida dela por conta própria? Ela tem conhecimento do bem e do mal por conta própria? Não. A criança, ela é totalmente abandonada e dependente do pai, da mãe. Ela é totalmente jogada, lançada nos braços do pai. Ela confia naquilo que o pai e que a mãe vai fazer. Por isso que quando a gente diz assim, quando os filhos é pequeno, né? Não põe a mão aí, você vai cair, você vai se machucar, você vai... Tá certo que às vezes a gente tem que falar 300 vezes. Né? É igual Deus faz conosco, tem que falar 300 vezes para ver se a gente entende. Mas a criança, ela não se revolta contra o pai. Ela não se rebela contra o pai. Ela não diz ao pai, eu não preciso de você. Ela não diz para o pai e para a mãe, eu dou conta da minha vida sozinha. Ela não diz isso. Vão dizer a hora que estão maiores, né? Por isso que tem muitas mães que dizem aqui, tempo bom era quando era pequenininho. Também concordo. Quando era bem pequenininho, que você puxava na mão e falava, você vai, né? Vai na missa e você senta. Vai rezar o terço e reza. Estou com sono, vai rezar. Agora, quando cresce, vai na missa, não vou. Vão rezar, para quê? Não é assim? Mas Deus está querendo nos ensinar o quê? De que nós precisamos ter um coração de criança nesse sentido, totalmente abandonado nas mãos de Deus. Totalmente lançado nas mãos de Deus, totalmente dependente dele. Irmãos, nós somos e queremos ser muito independentes de Deus. Nós queremos determinar para Deus aquilo que eu quero, aquilo que é bom, e nós não temos, ainda não temos essa visão enorme. É Deus que tem isso para nós. É Deus que tem preparado para nós. Então, quando Jesus coloca essa criança e diz, em verdade vos declaro, se não vos transformardes e vos tornardes como essas crianças, não entrarei no reino dos céus. Porque Jesus está dizendo aqui coisas práticas. Veja, ele resumiu aquela discussão, quem é o maior. E quantas vezes nós temos essa disputa dentro de nós mesmos. Dentro do teu emprego. Não acontece isso no teu emprego?
Um querendo ser maior do que o outro, um querendo passar a perna no outro, um querendo... Enfim, em tantos lugares, na política, em tantos lugares que a gente vê e que a gente conhece. E nessas discussões, Deus pega a pessoa mais simples, uma coisa tão prática, uma coisa tão resumida, não é? Uma criança, mas uma coisa tão difícil de viver. Porque ter um coração de criança é ter um coração abandonado em Deus. Um coração jogado nas mãos de Deus. É você passar pela tribulação e dizer, eu sei que Deus está cuidando. É você passar pela enfermidade, por um câncer, por uma leucemia, sei lá eu o quê, e dizer, eu sei que Deus está fazendo. É você estar passando numa dificuldade financeira enorme, e você conseguir contemplar isso, Ele é a minha providência. Isso é ter um coração abandonado em Deus. Ter um coração abandonado não é não passar por dificuldades. Não é não passar por tribulação. É passar por tudo isso e dizer, ainda vale a pena eu ser totalmente de Deus. Ainda vale a pena eu ir todas as vezes rezar o meu terço, orar, olhar na palavra, meditar e, enfim, vale a pena fazer tudo isso, porque tudo aquilo que nós fazemos não é em vão e não cai por terra. Tudo aquilo que nós fazemos por amor a Deus, por essa busca de ter esse coração abandonado, Deus recompensará. Não porque é uma troca, mas porque Ele ama. E nós precisamos acreditar e nos abandonar nesse amor verdadeiro por Deus. Irmãos, é muito mais fácil nós sermos convencidos pelas coisas do mundo hoje do que sermos convencidos pela palavra de Deus. É muito mais fácil você chegar para uma pessoa no teu serviço e dizer assim, nossa, hoje tá feio o negócio aqui, tá uma desgraça. Essa gerente aí hoje tá o ó do borogodó. Pronto. Você já contaminou a sua sessão inteira. Não é verdade? Porque todo mundo, embora a pessoa pode até ser que ela esteja assim, mas você já contaminou tudo. Aquela pessoa, mesmo que ela não tenha aproximado dessa gerente, ela vai achar que está assim. Agora, se você chegar e falar assim, nossa, hoje está diferente aqui, né? Não vi a hora de chegar aqui. Difícil a gente dizer isso. Não vi a hora de chegar aqui hoje, ver o que Deus tem para mim. Porque se não fosse esse lugar que Deus preparou para o teu emprego, você estaria sem nada. Tem muita gente sem nada aí. Então nós somos muito mais envolvidos pelas coisas do mundo do que pelas coisas de Deus. É você absorve muito mais uma rejeição dentro do teu coração do que você acolher de que Deus te acolhe do jeito que você é. E quando alguém te acolhe do jeito que você é, as pessoas, de alguma maneira, você já fica cismado. Será que é verdade isso? Está querendo alguma coisa. Quando o filho quer alguma coisa, começa a agradar muito, não é? Você já sabe porque ele agrada demais. Agora, Deus não é assim. Deus é Deus. Nós precisamos ter este coração totalmente dependente, conduzido por Deus. Deixa Deus conduzir a tua vida. Porque o teu medo está nisso. Porque é você que conduz. É as coisas que te conduz. É a situação que te conduz. E aí causa medo mesmo. Porque nós não sabemos que rumo tomar. Só Deus sabe. E quando a gente olha para Deus, quando a gente olha para a Eucaristia, Jesus Eucarístico, e diz, qual é o rumo a tomar, Senhor? Qual é a direção buscar? E aí Deus vai clareando a tua vista. Aquela catarata que ficava no teu olho espiritual vai saindo. E você vai entendendo aquilo que Deus quer dizer, aquilo que Deus quer mover, aquilo que Deus realizar. O problema nosso é que nós não queremos passar por tribulação. Tem muita gente aqui em casa que vem para receber oração e não volta nunca mais. Porque acha que uma oração vai resolver a vida dele. E não vai resolver.
é uma perseverança, é uma busca constante, diária. E a criança, ela é perseverante, não é? Ela pode estar cansada, mas se ela está brincando, ela vai. Você já está cansado 3 vezes mais do que ela não para. Ela é insistente. Ela é perseverante. Deus está dizendo isso para nós. É preciso ser perseverante e não ficar com o nosso medo que nos paralisa, mas essa perseverança de que eu vou fazer e vou conseguir, porque Ele é a minha força. Irmãos, quantas situações você já passou? Quantas dores você já passou? E você está aqui hoje, perseverante. Quantas decepções, e você está aqui hoje. Mas não pode parar aqui. Eu preciso ir além. A criança, ela é incansável. E nós precisamos ser incansáveis na conversão da nossa família, na conversão do nosso coração, na conversão daqueles que nós amamos. Precisamos ser incansáveis, falar, anunciar, converter o nosso coração. A palavra diz isso, que é preciso transformar-lhes como criança. É o nosso coração que tem que ser transformado, tirar o coração de pedra e trazer um coração de carne, voltado inteiramente a Deus. Não adianta você ficar maldizendo. Não adianta você ficar murmurando, não adianta você ficar batendo na porta da tua dor e dizendo ninguém me vê, ninguém me olha. É Deus que tem que fazer a obra acontecer. Não é na tua fragilidade que você vai encontrar o milagre. O milagre você vai encontrar em Deus. Não é nas suas dores passadas que você vai encontrar resposta. Você vai encontrar resposta de hoje adiante, daquilo que Deus já fez. Irmãos, tem algumas pessoas que vêm aqui que às vezes eu tenho vontade de chacoalhar elas. Estou confessando meu pecado. Dizer assim, acorda, pelo amor de Deus. Acorda. Porque tem muita gente que Deus livra do pecado, livra do perigo, livra de ter uma vida desgraçada. E a pessoa quer voltar àquela miséria. Sejamos como crianças, abandonados no colo do Pai. Abandonados. Recebendo aquilo que Deus tem para dar, como alimento vivo, sólido, como verdade, não como mentira. Por isso que eu disse que é dificílimo a gente voltar. É prática a palavra do Senhor hoje, mas é dificílimo. Eu disse para Jesus hoje, mas como é que eu vou fazer isso? Como é que faz isso, ter um coração assim? E aí foi Ele que me disse, abandona-se em mim. Essa é a resposta. E nós temos essa dificuldade de abandonar porque nós queremos dominar tudo, ter tudo debaixo da nossa mão. Eu tenho uma facilidade disso tremenda. Eu consigo fitar tudo e em 5 minutos organizar tudo. Para mim é algo fácil. Mas quando se diz de abandonar a minha vida ao coração de Deus, é um processo. Mas é necessário. Então, essa transformação, para a gente obter a graça e a vida eterna, precisa começar em nós. Não é no teu marido, não é nos teus filhos, não é na tua casa, não é no pároco da paróquia que você participa, não é com a pessoa que você trabalha, é no teu coração. É você que tem que se abandonar em Deus. Aí você vai dizer, Daiane, mas eu já faço isso. De novo, todos os dias, precisamos nos lançar ao coração do Pai. A criança, ela tem um coração manso. Ela é sensível. E quando eu comecei a meditar nisso, eu lembro quando o Gabriel era pequenininho, mãe tem mania de chorar escondido, né? Tem alguém aqui que chora escondido de filho? Agora não, né? Mas quando ele era pequenininho e a gente deitava para dormir, muitas vezes eu achava que ele estava dormindo
e começava a chorar, sem fazer barulho. E ele dizia para mim: mãe, eu, está chorando? Não, tá sim. Porque tem sensibilidade, é sensível. Sabe, sente. E nós precisamos ser sensíveis às coisas de Deus. Precisamos olhar os acontecimentos e dizer isso que eu acabei de falar. Deus está fazendo, eu não sei o que é, mas Deus está fazendo. Parece que tudo está de ponta cabeça, mas eu preciso ter sensibilidade de dizer: Ele virou tudo de ponta cabeça, mas Ele está fazendo. É preciso crer nisso. Esse tem sido o lema do meu ano inteiro: crer, somente crer. Porque essa é a nossa missão, de crer em Deus em tudo. Então é preciso ter essa sensibilidade de entender isso. Quantas vezes, quando ele era pequenininho, foi instrumento de Deus para falar coisas. E que eu tenho certeza que muitos de vocês aqui passaram por essa experiência. De brigas em casa. Quantas vezes, por exemplo, minha família passou por situação de briga, e eu levantava de noite e dizia: não aguento mais essas brigas. Sensibilidade. Era um grito de dizer: vamos parar com isso. Vamos viver em paz. A sensibilidade da criança. É preciso ter um coração manso e sensível. O mundo nos tira da sensibilidade, irmãos. O mundo faz a gente dizer: tanto faz, a gente acordou, foi trabalhar, comeu, dormiu, tem carro, tem não sei o quê. Tranquilo. Como se isso fosse natural, como se isso fosse uma obrigação de Deus. Não, é preciso contemplar todos os dias a graça que temos. De um Deus que faz todas as coisas, porque se entregou a cada um de nós. A criança, ela se machuca, ela chora, certo? Passou aquele momentinho, ela continua. Ela vai embora. A gente se machuca, começa a chorar, você não quer mais caminhar. Você diz assim: vamos acabar com tudo, acabou. E chora. Não estou dizendo que a gente, não é só chorar, né? Porque chorar todo mundo chora. Mas faz aquela murmuração, aquela luta de dizer: era melhor que tudo se acabasse. É preciso ser como criança. Caiu, tropeçou, chora a tua dor, mas levanta e recomeça. Não tem problema chorar. Pode chorar a noite inteira se você quiser, mas no dia seguinte, levanta e recomeça a tua vida. Porque Deus te chama. E se Deus não tirou a tua vida, é porque Ele tem um propósito para você hoje. Porque ainda não acabou a tua missão. Então segue em frente. Não queira ficar parada onde você está. Não queira ficar parado nos seus medos, congelado nos seus medos. Segue em frente, vai adiante. Faz como as crianças, está doendo um pouco, está esfolado. Vai tomar banho, a criança grita, né? Que parece que está arrancando um pedaço dela quando ela se machuca. Claro, está ardendo. Daí dá aquela soluçada, pronto. Faz um carinho, passou. E espiritualmente, é isso que Deus quer fazer conosco. Está esfolado? Deus vai dar um remedinho e vai dizer: passou. E passa, irmãos. Vocês sabem disso. E passa. Em Deus tudo passa. Nós temos um Deus que cuida de nós verdadeiramente. Um Deus que realiza todas essas coisas que eu disse, que eu falei, e tudo aquilo que Deus faz e que Deus move na nossa vida é para sempre nos levar adiante. Nunca é para destruir. Nunca é para dizer: vou acabar com a tua vida. Nunca é para fazer isso. Quem faz isso é o mal, mas não Deus. Deus sempre manifesta e sempre se levanta na nossa vida uma vitória. Sempre. E eu gosto de frisar isso para a gente entender bem, mesmo que eu não veja. Eu não preciso ver. Eu preciso crer. Eu não preciso ver. Eu preciso crer. Eu preciso crer que Deus está fazendo. Eu preciso crer que Deus está trabalhando. Eu preciso crer que eu
nesse momento, a partir de hoje, vou viver esse abandono com Deus. Mas é preciso deixarmos a nossa autonomia de dominar a nossa vida, de sair correndo disparadamente. É preciso deixar de sermos desconfiados das coisas de Deus. É preciso deixarmos de querer levar a vida sozinho, independente. É preciso viver essas 3 coisas. Deixar de viver essas 3 coisas para viver totalmente dominados no poder de Deus. E aí sim a gente vai viver essa palavra da transformação. Em outra tradução diz que a gente tem que se converter, né? Que é a mesma coisa de transformar. Nós precisamos transformar o nosso coração nesse sentido, converter nesse sentido. Vivemos verdadeiramente a palavra do Senhor, para ficar totalmente inteiro à vontade de Deus. Hoje o Salmo, e eu peguei um trecho, Salmo 90 diz assim: sois meu refúgio e proteção, sois o meu Deus no qual confio inteiramente. Sois meu refúgio e proteção. Ou seja, é só Ele. Você não tem outro refúgio. E não tem ninguém para te proteger, a não ser Deus. A não ser como Deus. Como Deus. É só Ele que pode fazer isso. Porque sois o meu Deus, no qual confio inteiramente. É preciso confiar em Deus inteiramente. E inteiramente, já diz a palavra toda, inteiro. Não tem como eu confiar mais ou menos. Daí eu confio mais ou menos, o que eu faço? Converte o teu coração. Não tem outra receita. E é claro que o Espírito Santo de Deus vai nos ensinando a viver isso. Vai nos provando a viver isso. Pode ver que cada tempo é uma tribulação que você passa, certo? Sim ou não? Sempre a mesma tribulação? Não. Cada tempo é um tempo. Aí a Márcia diz assim: mas acaba uma e vem outra. Pois é. Acaba uma e vem outra. Porque Deus precisa forjar pessoas fortes. Pessoas de fé. E se nós não passamos por essas provações, nós não vivemos o dom da fortaleza. Ficamos tudo molengo, tudo patife. É por isso que a gente sai de uma tribulação e entra na outra. Porque é preciso forjar, é preciso ser trabalhado, é preciso ser treinado, é preciso ser, preenchido, ser de novo, nos braços de Deus, de novo, e de novo, e de novo, porque se não é assim, nós não ficamos em Deus. Nós escolhemos os nossos prazeres e as nossas vontades, e não viemos para Deus. Não viríamos. Então, de tribulação em tribulação, Márcia, a gente vai subir na escada da eternidade. E a gente alcança o céu assim. Aí você vai dizer: Daiane, mas eu estou na primeira escadinha ainda. Não tem problema, vai subindo. Vai subindo o degrau. Porque você vai alcançar aquilo que é meu, que é para mim e é para você. O céu. Porque se você viver a tua vida aqui, com a tua família aqui, como se tudo acabasse aqui, eu vou dizer para você, você está perdendo o teu tempo. Porque você tem que viver aqui, pensando que você tem uma morada eterna, que você vai morar e vai adorar o Deus vivo inteiramente a todo momento. Às vezes eu gosto de fazer essa reflexão, a gente tem que e partilhava isso com o Fred ontem, dos momentos que às vezes a gente tem e deixa passar. Acontece isso muitas vezes. De repente você tem aquele momento, só aquele momento para dizer aquela palavra. E você diz: não vou dizer não. Passou, irmão. Você não sabe se essa pessoa vai estar viva amanhã para você dizer. Passou. Passou o momento da palavra, passou o momento da graça, passou o momento que Deus tinha que ensinar algo para você. Nós precisamos ficar muito atento naquilo que Deus nos dá e não deixar passar. Aproveita a graça de Deus.
Aproveita aquilo que Deus está te dando para dizer, para falar. A gente não pode medir esforço para amar o outro, medir esforço para acolher o outro, medir esforço para, enfim, para viver a caridade com o outro. Não podemos medir isso. Mesmo que a pessoa ela é difícil de amar. Eu preciso fazer esse esforço, porque eu só tenho hoje para fazer isso. Amanhã eu não sei. Eu só tenho hoje para demonstrar para a pessoa, para as pessoas que convivem, de que ela é importante para mim. Só hoje. E a criança, ela faz muito bem isso. Muito bem. Tem muita criança aí que... as crianças geralmente têm essa expressão carinhosa. Não é? Passar a mão no cabelo, dizer palavras. O Caio, pelo menos, quase todos os dias, o filho do Anderson, me manda mensagem. Tia, te amo, tô com saudade. Sempre, quase todos os dias. Eu digo, não, só pode ser Deus, né? Só pode ser Deus querendo mandar os recados. Mas porque não perde a oportunidade. A criança não perde a oportunidade. Ele pega o celular na mão, ele já sabe o que ele tem que fazer. Já sabe. E nós não podemos perder a oportunidade, porque amanhã, talvez essa pessoa, ou até mesmo você, não vai estar aqui. Então, sinto no meu coração algumas pessoas que estão aqui hoje passando por uma dificuldade em casa. Não interessa se o teu marido bebe, te trai, se ele é ausente, se a tua esposa é ausente. Enfim, não interessa. Você tem que fazer a sua parte. E não é fácil amar assim. Eu sei que não é. Mas você tem que fazer a sua parte. E acolher essa pessoa. E abraçar essa pessoa. E fazer ela se sentir bem perto de você. E isso, irmãos, a gente só consegue em Deus. Em mais lugar nenhum. Só em Deus. Aquela pessoa que só chora, aquela pessoa que só murmura, que de repente chega na tua casa e você diz, chegou, Senhor, chegou. O que você tem que fazer? Deus, Senhor, me ajuda a acolher essa pessoa. Me ajuda a amar essa pessoa. Me ajuda a fazer com que ela se sinta melhor hoje. Só Deus. E a criança faz muito bem isso. E que o Senhor nos dê nessa noite esse coração de criança, para romper os nossos medos. A criança, quando está com medo, a primeira coisa que ela grita, mãe, não é? Primeira coisa que ela grita. Dificilmente ela vai dizer pai, vai dizer mãe. Nos nossos medos nós temos que clamar a Virgem Maria, porque é ela que nos sustenta. Não é? Todas essas novenas, eu fiquei meditando isso. Como é que pode? Tamanha dor de Nossa Senhora aos pés da cruz. Jesus foi morto, o filho dela totalmente flagelado, não tinha fisionomia humana. Totalmente destruído humanamente. Os homens fizeram isso, os nossos pecados fizeram isso. E ela tendo que olhar para a cruz e dizer, Pai, na minha dor, eu entrego meu filho nas tuas mãos. Foi uma coisa sobrenatural. Diante daquele sofrimento profundo, que com certeza, ela deve ter engolido muitos gritos, né? Imagine você, não dá vontade de gritar? E ela dizer, Pai, nos meus gritos, eu entrego meu filho. Nas minhas lutas, a vontade e o desejo de arrancar Jesus daquela cruz. Pois quando os nossos filhos estão doentes, você quer tomar o lugar deles? Não é assim? Às vezes é uma dor de garganta, às vezes é uma virose, às vezes quando está maior é um vício, é um namoro que não deu certo. Você diz para você, preferia eu passar por isso. Quanto mais Nossa Senhora de ver Jesus naquela situação, nu, vivendo aquele momento de desprezo dos homens, e ela de pé diante da cruz, contemplando o filho dela, sofrendo, mas sem abrir a boca. É só Deus que pode nos dar essa graça.
por isso que nós temos que recorrer à Virgem Maria, sempre. Todo católico deve recorrer à Virgem Maria. Irmãos, tem graças que assim Deus permite, que só vem pelas mãos de Maria. E se nós não pedimos a intercessão dela, nós vamos ficar sem essa graça. Eu procuro ser super amiga dela, porque assim eu recebo muitas graças. Nós precisamos viver com Nossa Senhora. E diante dos nossos sofrimentos, as nossas dores, dizer como ela: Pai, eu entrego o meu filho nas tuas mãos. Pai, nas minhas dores eu entrego. Nos meus gritos interiores eu entrego. O meu desespero eu entrego a essa situação. E Deus aí realizará um milagre. Amém?